Ele vai fortalecer, porque Ele prometeu, e eu grifei de dourado aqui, que é para a gente saber, Ele vai te fortalecer através da sua própria força. Essa é a promessa de Deus. Amém? Amém. Mas se é assim, eu vou mudar o título desse slide. Não é mais Deus age através da sua fé. Que tal Deus age em resposta à sua fé? Sabe por quê? Porque Ele quer alimentar a tua fé. Não só a tua, mas da tua família, quando eles virem como você tem vivido por fé. Não só da tua família, mas dos teus amigos, quando eles virem como você tem vivido pela fé. Não só dos teus amigos, mas da igreja, quando eles olharem para a tua vida e verem que você está vivendo pela fé. Deus age em resposta à sua fé, meu irmão. Você quer que Deus haja na sua vida? Então tome um passo de fé. Qual pastor? Não. Isso é entre você e Deus. Você tem que sentir. Ore, peça, pergunte. Deus age em resposta à sua fé, meu irmão. Deus age. Ele age. E Ele é fiel. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele permanece sempre fiel. Amém? Amém. O título do sermão então era a prática de compartilhar a fé através dos seus dons. Só para vocês não esquecerem, né? Através dos nossos dons. Em Efésios 2, 8, 9, nós temos um versículo maravilhoso. Essa semana estávamos estudando ele lá com os jovens no discipulado, que é praticamente a base da nossa fé. E diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então quando o Senhor disse que o sermão era a prática de compartilhar a fé através dos seus dons, o Senhor estava falando da fé também. Porque a fé é talvez o primeiro dom que Deus nos dá. Que a gente creia em Cristo como Salvador e comece a perceber, comece a ouvir a voz de Deus na nossa vida. Isso é dom de Deus. A fé que você tem, meu irmão. Irmão, olhe como isso é precioso. Nem a fé que nós temos é nossa iniciativa. É dom de Deus. É dom de Deus. Veio da mão dele. Não de obras, para que ninguém se glorie. A graça nos alcança mediante a fé. É o primeiro dom. Por isso que falamos no domingo passado da fé, compartilhar a fé. E agora vamos falar sobre os dons que vêm. Em outros textos, nós temos, no subtítulo do nosso tema, tínhamos aprendendo na palavra sobre a importância de compartilhar a sua fé e torná-la útil, viva e presente na vida das pessoas, tornando a mão de Deus visível através do que você pode fazer. Mas como assim? Será que eu posso fazer? Pode. E nós vamos aprender na palavra. Não é porque o pastor André está dizendo não. Na palavra. Não vamos ver todos os versículos que vamos apresentar, e por isso nós preparamos esse material e sugerimos que você leia durante a semana. Leia esses textos e tente se lembrar da mensagem. Veja o que Deus fala no seu coração através desses textos que estão aí. Leia, busque, pesquise, leia em outra versão. Peça que Deus te ajude. Leia, se esforce, use no seu momento devocional diário, nesses textos, na palavra. Nós vamos falar sobre alguns desses textos. Lucas 16, 10 a 13, 2 Timóteo 2, 1 a 2, Lucas 22, 31, 32, 1 Pedro 4, 10, 11 e 1 Coríntios 4, 1 a 2. Os textos que nós não cobrimos aqui, leia durante a semana, estude. Meu irmão, não se deixe alimentar só no domingo. Se você comer um banquete hoje à noite e não comer mais nada durante a semana, comida mesmo, comida. Se você sair daqui, vai no restaurante, come bastante. Amanhã de manhã você vai estar bem. Amanhã na hora do almoço você já vai estar com fome. À noite você vai estar com bastante fome. Se você não comer mais nada até domingo que vem, meu irmão, você vai passar mal. Assim é com a nossa palavra. Assim é com a palavra de Deus. Se alimente. Se alimente na segunda, na terça, na quarta. Busque.
Não fique sem se alimentar da palavra de Deus durante a semana. Use esses textos. Se lembre. Veja o que Deus traz à sua memória do que Deus está te falando hoje aqui. Vamos começar primeiro sobre Lucas 16, 10 a 13. Vamos abrir nossa Bíblia, apesar de estar projetado, não estão todos os versículos. Lucas 16, 10 a 13. Diz assim a palavra de Deus: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? E aí o Senhor ensina: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. De que tipo de dons estamos falando aqui? Compartilhar a fé através dos dons. De que tipo de dons? Dos nossos bens, daquilo que nós temos. Aqui não é figura de linguagem, não. O Senhor estava falando sobre as nossas posses, aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Que papel as posses têm sido na sua vida? Elas têm sido um instrumento para que as pessoas conheçam a Deus? Como? Como é que é, pastor? O que Deus tem colocado na sua vida tem sido um instrumento para que as pessoas conheçam a Deus? Olha, pastor, assim, não precisa responder não. Isso é entre você e Deus. Pense, se os seus bens, meu irmão e minha irmã, têm sido utilizados para que as pessoas conheçam a Deus, lembra daquele versículo de 2 Crônicas? O que você acha que Deus vai fazer com os seus bens, se eles têm servido para abençoar as pessoas? Fortalecer. Fortalecer. Esse tipo de dom, Deus também fortalece. Há pessoas, há homens e mulheres fiéis, que têm abençoado, que têm visto que os seus bens podem servir a Deus, podem fazer com que pessoas conheçam a Deus. Ninguém está aqui sugerindo que você não tenha nada para si, não. E também não estou sugerindo que o problema é ter bens. O problema, como Jesus deixou bem claro na história de Zaqueu e do jovem rico, o problema não é ter bens. O problema é se os bens forem o seu Senhor. O problema é se o dinheiro, se os bens passarem a ditar as regras. O problema é quando a gente passa a agir por causa dos bens. Esse é o problema. E aí Jesus não deixa absolutamente claro: não podeis servir a Deus e às riquezas. Não está dizendo que não é possível utilizar as riquezas para a glória de Deus. Não. O Senhor está dizendo que é impossível servir a Deus e servir às riquezas. Não podemos ter dois senhores. Meu irmão e minha irmã, se estivermos servindo aos nossos bens, à vontade de multiplicá-los, necessariamente nós vamos desprezar as coisas de Deus. Necessariamente. Não tem como. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. E se nós estivermos servindo a Deus, como que nós vamos tratar os nossos bens? Como que eles são? Só instrumentos. Os bens são só instrumentos. É isso que eles são. É para isso, seja bem-vinda, irmã. É para isso que eles servem. Para ser instrumentos. Para ser instrumento. É para isso. Toda a vida que nós colocarmos nossos bens como nossos senhores, nós vamos desprezar as coisas de Deus. Não tem jeito. Foi Ele quem falou. É orientação para nós. Nós podemos compartilhar a fé através dos nossos dons. E os nossos bens são alguns desses dons. Tem mais? Tem. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Pedro